Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Jéssica, eu sou médica oftalmologista e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre emergências e urgências oftalmológicas, que eu acho que é um tema super importante aí para quem está na graduação, quem vai se formar e vai dar plantão em pronto-socorro. Eu quis abordar algumas coisas que são bem corriqueiras em pronto-socorro, assim, que eu queria que vocês entendessem como fazer essa primeira abordagem, quando chamar o oftalmologista com urgência. Então, espero que seja útil e uma aula bem interessante para vocês, tá? Eu me formei em medicina e fiz residência em oftalmologia na Faculdade de Medicina de Taubaté, no interior de São Paulo, e fiz especialização em cirurgia de catarata no Banco de Olhos de Sorocaba, também no interior de São Paulo. Então, antes de falar sobre emergência e urgência, eu queria um pouquinho só introduzir vocês à anatomia do olho, né? Porque eu sei que a maioria não tem tanto, não se aprofunda muito na oftalmologia durante a faculdade. Então, às vezes eu vou falar aqui sobre retina, sobre cristalino, sobre córnea, e vocês podem ficar um pouco perdidos sobre que estrutura é essa ou qual a importância dessa estrutura, tá? Então, quando a gente vê aqui de fora, né, a gente consegue, eu vou apontar aqui com a seta para vocês, nessa imagem da esquerda, as pálpebras, né, pálpebra superior, inferior, os cílios. Aqui nesse canto medial fica o canal lacrimal. Essa parte branquinha que a gente vê aqui é esclera e ela é recoberta pela conjuntiva, que é um tecido bem fininho. Aqui, quando a gente olha, tem uma parte transparente que recobre o olho na parte frontal, que é a córnea, que ela tem grau, então a gente consegue ver aqui nesse outro desenho, esse cinza aqui da frente é a córnea. Tem um espaço entre a córnea e esse colorido, que é a íris, que é a câmara anterior, então aqui no desenho da direita, no cinza mais clarinho, a gente consegue ver esse espaço entre a córnea e a íris, que é a câmara anterior. A íris, então, vou mostrar aqui no desenho da direita esse marronzinho, né, que é o da esquerda, a gente vê a cor do olho do paciente, então isso é a íris. E atrás da íris está o cristalino, que é a nossa lente natural do olho aí, tá? Então, para a gente conseguir enxergar bem, essas estruturas têm que estar preservadas, os meios têm que estar transparentes, né, para que a imagem passe pela córnea, passe pelo cristalino e chegue aqui na retina, que é o tecido nervoso do olho, que é quem vai receber a informação da visão, vai captar essa informação da luz, da visão e vai levar lá para o cérebro através do nervo óptico. Então, tudo tem que estar preservado para que a imagem chegue bem no nosso cérebro e a gente capte da melhor forma possível, tá? Vamos lá. Então, falando sobre emergências e urgências oftalmológicas. Então, quais são essas emergências e urgências, né? Que eu vou falar para vocês aqui. Quais são elas? Vou citar, vou falar sobre a conduta inicial. O que que dá para fazer no pronto-socorro? O que que dá para deixar para o dia seguinte? Quando tem que chamar o oftalmologista com urgência, né? Quando dá para vocês fazerem uma conduta inicial e falar, não, volta amanhã que amanhã o oftalmologista vai avaliar. Então, isso é muito importante para não chamar o oftalmologista com qualquer coisa, também para não deixar de chamar em coisas que são importantes, tá? Quais são as perguntas relevantes nessa anamnese de entrada? Então, isso eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Então, a anamnese, chegou o paciente com uma queixa oftalmológica. O que que vocês vão perguntar? Qual que é a história da doença atual? Qual que é a queixa principal do paciente? Então, eu não estou enxergando, mas você não está enxergando há um dia, uma semana, há um mês? Não, eu não estou enxergando, foi hoje que começou essa baixa visual. Então, ela é súbita, isso é muito importante para a gente caracterizar se é uma urgência oftalmológica ou não. Tá com dor no olho? Tem história de trauma? Tem história de doença oftalmológica prévia? Aconteceu alguma coisa nesse olho antes disso? Se for trauma, que tipo de trauma? Então, um trauma contuso, um trauma perfurante, tem suspeita de corpo estranho? Ou, doutor, eu ando de moto, estava com a viseira aberta, senti que entrou alguma coisa no olho, eu trabalho com isso e senti que voou alguma coisinha no meu olho. Então, essa parte da anamnese é muito importante para a gente entender a abordagem. Tem baixa de visão, tem fator predisponente para essa baixa de visão? Então, a paciente é diabética, já tem alteração no fundo do olho e teve uma baixa de visão súbita, isso vai levar a gente a uma suspeita. História oftalmológica prévia é importante. Se já fez alguma cirurgia no olho, teve alguma doença no olho, já trato glaucoma, ou já trato retinopatia diabética, já fiz laser no olho, tudo isso vai ajudar a nortear a gente nessas suspeitas, tá? História patológica pregressa mais com relação ao diabetes, hipertensão, algumas doenças autoimunes podem levar à suspeita de uma uveíte, mas é sempre importante perguntar.
Então, qual que é a diferença entre as emergências e as urgências, né? Então, as emergências, elas têm que ser abordadas de imediato, não dá para esperar o oftalmologista chegar, não dá para ligar, falar, vai chegar só daqui a 2, 3 horas. Não, chegou esse paciente, vocês entenderam que é emergência, isso tem que ser abordado o quanto antes. Já as urgências, depende muito de cada caso. Tem caso que você tem que ligar para o oftalmologista para que ele venha o quanto antes, tem caso que dá para ficar no dia seguinte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas alterações aqui, queixa de dor, queixa de olho vermelho, baixa de acuidade visual súbita, traumas, infecções e visão dupla. Então, o que é emergência? Uma delas é hemorragia retrobulbar, que é a hemorragia formada aqui atrás do globo ocular, dentro da cavidade orbitária. Isso pode ter acontecido por um trauma, por exemplo, um trauma contuso, trauma não perfurante. É uma emergência porque vai deixar as estruturas que estão dentro da órbita, ali, o globo ocular, ele vai ficar comprimido, isso pode causar uma isquemia no nervo óptico e nas estruturas do globo ocular. Então, o nosso tratamento é justamente para reduzir essa tensão intraorbitária, né? Então, o que vai ser necessário fazer? Isso que está mostrando aqui na foto, que é a cantotomia. Então, um corte aqui para aumentar a fenda palpebral, aumentar o espaço para que não aconteça isso daqui, né? Aqui você vê que está com uma tensão tão grande que o globo ocular foi destruído. Então, além da cantotomia, podem ser feitos também agentes hiperosmóticos para reduzir, eles murcham mesmo o conteúdo do globo ocular, né? O vítreo, que é o conteúdo que preenche a parte de trás do globo ocular, então vai diminuir um pouco mais essa tensão, vai dar uma ajuda, que é o manitol e o diamox, que é a cetozolamida. Outra emergência oftalmológica que precisa de abordagem o quanto antes, assim que o paciente chega, é a queimadura química. Então, o paciente chegou falando que teve uma lesão com uma substância, pode ser álcool, ele pode ser ácido. Os álcools, eles são mais graves. Desculpa. E aí, esse paciente precisa iniciar o tratamento de imediato, não dá para esperar o oftalmologista chegar. Então, doutor, eu tive um acidente com uma substância química. O que vocês vão fazer para o tratamento imediato? Se tiver anestésico à disposição, pinga o anestésico, porque isso vai ajudar o paciente a colaborar com o tratamento. Se não tiver, infelizmente, tem que irrigar sem o anestésico mesmo. Então, se tiver anestésico, pinga o anestésico no olho do paciente e vai irrigar abundantemente. Então, não é com uma seringa. Vai pegar o ringer ou o soro fisiológico, vai colocar o equipo e vai irrigar com litros, 3 litros em média, tá? Então, é uma irrigação abundante. Então, se tiver cotonete disponível, vocês vão puxar aqui a pálpebra do paciente, pode passar esse cotonete por dentro aqui, no fundo do saco mesmo, para tirar qualquer resíduo que tenha nessa substância. A gente tem que remover o máximo possível, tá? Então, a queimadura química. Depois que vocês fizerem essa abordagem inicial, que é a limpeza, então anestésico, limpa, 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 limpa. Só depois disso vai atrás do oftalmologista, porque daí o oftalmologista na lâmpada de fenda, com os artifícios como colírio de fluoresceína, a gente vai avaliar o dano. O prognóstico ele depende muito da extensão do dano. Então aqui nessa imagem de cima a gente vê que a gente colocou o colírio de fluoresceína e viu que tem uma lesão na córnea. O que preocupa muita gente? Quando lesa essa região aqui, eu estou mostrando com a seta, que é o limbo. Então, quanto mais região de limbo tiver lesado, mais difícil vai ser a regeneração dessa córnea. Então, isso o oftalmologista vai avaliar depois no segundo tempo, tá? E aí, o oftalmologista vai prescrever antibiótico, corticoide na primeira semana para ajudar a desinflamar. Existem terapias alternativas, como a vitamina C e a doxiciclina, que é um antibiótico, mas que elas vão ajudar na cicatrização. Essa foto aqui de baixo já é uma sequela desse processo cicatricial que acabou fazendo essa trave de fibrose aqui entre a conjuntiva tarsal, que é da pálpebra, e a córnea. E a gente pode também passar o cicloplégico, que são colírios que paralisam a musculatura da íris. Se o paciente estiver com muita dor, ela pode ajudar no primeiro momento, tá? Mas assim, falando do plantonista, o que vocês vão fazer? Irrigar, 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 abundantemente. Então, falando agora das urgências, né? Primeira coisa que eu quero citar aqui. Então, o paciente chegou com dor. Dificilmente ele vai falar que está só com dor. Ele vai ter alguma outra queixa além da dor. Então, ela geralmente vai vir associada a outros sintomas. Por exemplo, o paciente com glaucoma agudo. Ele vai estar com dor, mas ele também vai estar com olho vermelho, vai estar com a visão turva, vai estar com cefaleia, náusea, vômitos. O paciente que tem alguma lesão corneana, úlcera ou corpo estranho, ele vai estar com o olho vermelho, mas ele vai estar questionando, doutor, tem alguma coisinha aqui arranhando, parece que eu tenho areia dentro do olho, ou vai ter história de que entrou alguma coisinha no meu olho, ou eu
bati com a unha e arranhou. Então, por isso que a história é importante também. E o paciente com trauma vai ter a história do trauma, então isso vai ajudar a gente no diagnóstico diferencial. Então, exemplos de lesões que podem entrar nesse diagnóstico diferencial da dor aí. Um desses exemplos é a abrasão corneana. Então, a nossa córnea, o tecido mais superficial da córnea, a camada mais superficial da córnea é o epitélio. E aí, quando a gente descama o epitélio, a gente deixa as terminações nervosas expostas. Então, isso dói muito. O paciente vai chegar com queixa de dor, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, o olho vai estar vermelho. Qualquer lesão que dá na córnea, o olho fica vermelho e dói pra caramba. Então, causas, pode ser arranhão de unha, criancinha, por exemplo, acontece muito, neném, borda de papel, lente de contato, uso excessivo e incorreto de lente de contato, ou algum outro objeto que pode ter causado esse trauma aí. O que é muito importante? Everter a pálpebra, tá? Então, mais pra frente vai ter um slide que eu vou mostrar um vídeo de como everter a pálpebra, porque pode ser que tenha um corpo estranho aqui na pálpebra superior, geralmente, mais do que no inferior, que esteja, o paciente vai piscando e vai causando essa lesão aí na córnea. Isso daqui vocês não vão fazer no pronto-socorro de pingar a fluorescina e enxergar a lesão, mas vocês vão entender pela história, pelo olho vermelho. O que é o principal? Se for suspeita, por exemplo, de lente de contato, vocês não vão passar pomada e não vão ocluir, porque pode ter infecção e pode piorar essa infecção. Então, suspeita de infecção, gente, esquece a oclusão, vai pingar lubrificante, antibiótico, se possível, e encaminhar para o oftalmologista, tá? Não precisa ficar passando corticoide, nem nenhum outro colírio, assim, mirabolante. É lubrificante e oftalmologista, tá? O lubrificante, ele só vai ajudar, ele não atrapalha em nada. Então, é muito legal vocês passarem um lubrificante. E o antibiótico, suspeita de infecção, o olho tá um pouco estranho, vocês até podem já passar um antibiótico também, né? Que muito plantonista acaba passando Tobrex. Se for só o Tobrex, por exemplo, que é só o antibiótico, pode passar, tá? Mas principal coisa, passa o lubrificante, não oclui e encaminha para o oftalmologista. Aí aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que everte a pálpebra. Então, outra causa de dor pode ser um corpo estranho na conjuntiva. Então, às vezes a pessoa nem viu entrar alguma coisinha ali, uma pedrinha, e aquele corpo estranho tá lá 3, 4 dias causando lesão na conjuntiva, na córnea. Então, é muito importante. Às vezes você vê um olhinho vermelho, você acha que não é nada. Quando você everte, você vê o corpo estranho pequenininho que pode causar lesão grave no olho. Então, tem olho vermelho, suspeita de corpo estranho, o paciente está queixando essa sensação de areia, everte a pálpebra, lava bastante, porque se tiver um corpo estranho ali, pode ser na córnea ou na conjuntiva, pode sair com essa irrigação. Se vocês veem que o corpo estranho tá lá, vocês tentaram, por exemplo, se for na conjuntiva, tirar com cotonete e esse corpo estranho não saiu, aí tem que chamar o oftalmologista para ele tirar. Se ficar insistindo tirar, principalmente na córnea com cotonete, isso pode causar uma lesão ainda pior, tá? Eu vou mostrar o videozinho para vocês aqui. Olha aqui. Agora você vai olhar para baixo. Continua olhando para baixo, tá? Agora você vai soltar. Pode soltar para baixo. Olha para baixo e solta. Pode soltar o celular. Solta o celular. E então, aquele pontinho preto, com certeza estava causando um estrago na vida da paciente. Por isso que é importante reverter. Então, a técnica com cotonete é bem simples assim, e ajuda muito. Olhando para baixo. Levanta um pouquinho. Então, continuando aqui os corpos estranhos, né? É a principal causa de consulta no pronto-socorro, médico oftalmologista na urgência. É muito comum acidente ocupacional, o paciente que anda de moto, anda com a viseira aberta ou anda até sem capacete, muito comum corpo estranho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse corpo estranho. É igual eu comentei, o mais importante no pronto-socorro, tentar irrigar copiosamente com soro. Pode até ser que saia, se for um corpo estranho recente, superficial. Se não, vai ter que encaminhar para o oftalmologista para ele pingar o anestésico e tirar na lâmpada de fenda. A gente geralmente tira com agulha de insulina mesmo. A gente precisa tirar o corpo estranho e limpar bem um halozinho de metal que fica aí, tá? E aí a gente vai passar um antibiótico profilático e lubrificação abundante para ajudar a cicatrizar essa lesão aí. Muito importante, de novo, evitar a oclusão por causa do risco de infecção e orientar a importância dos equipamentos de proteção individual, tá?
Então, agora eu vou falar sobre olho vermelho, que é outra causa de urgência oftalmológica, né? Dependendo do diagnóstico diferencial. Então, o que pode causar olho vermelho? Por que o paciente pode chegar com olho vermelho no pronto-socorro? Pode ser uma crise aguda de glaucoma, pode ser uma uveíte, que é uma inflamação intraocular, pode ser conjuntivite, pode ser o corpo estranho, infecção corneana, abrasão corneana, hiposfagma. Então, falando aqui de alguma dessas opções, tá? Crise aguda de glaucoma eu vou explicar para vocês melhor nos próximos slides. Então, uveíte é uma inflamação intraocular que vocês não vão conseguir identificar no pronto-socorro. Então, o oftalmologista precisa examinar para dar o diagnóstico, mas não é uma coisa que vocês precisam chamar o oftalmologista na hora. O paciente vai estar com olho vermelho, ele pode estar com baixa de visão, ele pode estar com dor intraocular. Às vezes tem paciente que já sabe que é uveíte recorrente, já teve outras vezes. Paciente com doença autoimune, tem mais chance de ter uveíte. Então, fica aí um diagnóstico diferencial, mas não vai mudar muito vocês chamarem o oftalmologista na hora, à noite, por exemplo, ou ele ficar para o dia seguinte, tá? Então, falando da conjuntivite, muita gente vê o paciente com olho vermelho, já acha que é conjuntivite, já passa um antibiótico. A conjuntivite, na minoria das vezes, vai ser uma conjuntivite bacteriana, tá? Conjuntivite às vezes acontece por contato com produto químico mesmo, conjuntivite química, uma conjuntivite alérgica, paciente que já é alérgico, entrou em contato com um alérgeno, pode estar com esse olho vermelho e essa inflamação no olho, e a grande maioria das vezes é uma conjuntivite viral. Então, tá na dúvida se é uma conjuntivite ou não? Passa um lubrificante, Lacrifilme, Lacrima Plus, várias opções de lágrima que existem nas farmácias aí. Sempre uma gota, tá? O olho não cabe mais que uma gota, então uma gota, 3, 4 vezes ao dia, ao oftalmologista. Não precisa ficar passando antibiótico, nem outros colírios complexos, porque às vezes só vai fazer o paciente gastar dinheiro e não vai ajudar em nada, porque a minoria das vezes é bactéria, tá? Corpo estranho, como eu já citei ali, né? Infecção corneana, eu vou falar mais para frente também, principalmente com relação ao usuário de lentes de contato. A gente sempre tem que pensar em infecção, em úlcera. Abrasão corneana também, como eu já citei. E o hiposfagma, ele é aquele sangramentinho que tá nos primeiros slides. Que quando o paciente chega com aquele olho bem, bem, bem vermelho, mesmo aquela mancha de sangue, é uma coisa que assusta. Mas o hiposfagma, ele foi só um vasinho que estourou geralmente porque o paciente fez uma manobra de valsalva. Carregou muito peso, vomitou, ou pode ter sido por uma crise de pressão alta também. Então, não tem repercussão ocular, também não tem o que fazer, não adianta passar colírio, nada, que o corpo que vai reabsorver esse sangramento. 2, 3 semanas, vai começar a ficar amareladinho, depois vai reabsorver. Então, assim, pede para ele passar no oftalmologista dia seguinte, não tem tanta urgência, só para o paciente ficar tranquilo, porque às vezes assusta mesmo, mas o hiposfagma, hemorragia subconjuntival, ele não é nada grave. Então, aqui falando do olho vermelho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a crise aguda de glaucoma, que é uma coisa que chega no pronto-socorro e é muito importante vocês tentarem fazer esse diagnóstico aí para começar já a tratar. Porque se esse paciente não for tratado de imediato, ele pode perder a visão desse olho. E tem lugar que vocês não têm acesso ao oftalmologista com tanta facilidade, tá? Então, se o paciente chega, como tá nessa foto aí, com o olho bem vermelho, a gente vê que a córnea não tá tão transparente, tá um pouquinho turva. Esse paciente provavelmente vai estar com a média midríase, então a pupila nem está muito dilatada, nem está muito fechada, e ela provavelmente não vai estar reagindo à luz. Esse paciente tem uma suspeita de ter um glaucoma agudo. Geralmente mulher, um pouco mais velha, hipermétrope, tem familiar que já teve isso, que já teve história de glaucoma agudo, de ter tido uma pressão alta no olho, perdeu a visão. Então, a história também é importante nesse caso. Pode ser unilateral ou bilateral, a maioria das vezes é unilateral. E o nosso objetivo no pronto-socorro vai ser o quê? Interromper essa crise o mais rápido possível. Vocês podem até tentar palpar o olho do paciente, que a gente chama de toque bidigital, fazer esse toque, pode ser que vocês sintam a diferença entre a dureza de um globo ocular e o outro. Esse olho da crise aguda do glaucoma, ele vai estar com pressão intraocular de mais ou menos 40, uma pressão bem alta, então ele vai estar com o olho bem mais durinho do que o outro globo ocular. Então, como que a gente vai fazer para interromper essa crise o mais rápido possível, tá? A gente precisa tentar baixar a pressão no olho desse paciente para tirar ele dessa crise. Então, vai colocar o paciente em decúbito dorsal e vai começar já no pronto-socorro a tomar essas medidas. Primeira coisa, agentes hiperosmóticos. O que a gente mais usa? O manitol, 20%, EV mesmo. Nessa dosagem está aqui 1,5 a 2 gramas por quilo.
80 a 100 gotas por minuto, então deixa aberto mesmo, de 8 em 8, mas assim, vocês vão fazer isso mais na hora mesmo, depois esse paciente vai acabar sendo encaminhado para o oftalmologista, tá? Outra opção é solução glicerinada, mas é oral, mas a gente prefere manitol. A acetazolamida, que é o Diamox, então 250 miligramas de 6 em 6, mas pode dar uma dose de ataque já de 2 comprimidos, então dá 500 miligramas direto e depois no próximo dá 250. Pilocarpina é um colírio miótico, então a gente vai dar pilocarpina 2%, uma gota de 1 em 1 hora nas 3 primeiras horas e depois mantém de 6 em 6 horas. Colírio para baixar a pressão do olho, maleato de timolol, ele é um hipotensor, é uma gota de 12 em 12 horas. Pacientes que têm alterações cardíacas ou pulmonares, a gente contraindica o uso do timolol. Então, se o paciente tiver alteração no coração, não sabe dizer direito o que, ou tem uma DPLC, ou alteração pulmonar, passa o outro colírio, que é o tartarato de brimonidina, também de 12 em 12 horas, tá? Corticoide, um dos exemplos de medicação que é o Predforte, uma gota de 2 em 2 horas nas primeiras 24 horas. Então, assim, esse tratamento que vocês podem tirar foto, printar, porque é importante para quem está da plantão em pronto-socorro ter essa conduta inicial, para já passar para o paciente e ele procurar o oftalmologista com urgência o quanto antes, tirar ele da crise. Geralmente, esse tratamento clínico tira o paciente da crise nas primeiras 12 a 24 horas, mas isso não é resolutivo 100%. Qual que é o tratamento definitivo? É a iridotomia, que é essa foto aqui, tá vendo esse buraquinho aqui na íris? É uma iridotomia laser que a gente faz um furinho que comunica a câmara anterior da câmara posterior do olho e cria um espaço para passagem desse humor aquoso, e aí baixa a pressão do olho desse paciente, tira ele dessa crise, que é a crise que estava atrapalhando a drenagem desse humor aquoso, tá? Então, agora eu vou falar de uma outra urgência oftalmológica, que é a baixa de visão súbita. Então, existem alguns motivos do paciente ter uma baixa de visão súbita, né? Eu vou mais citar eles aqui, porque são coisas que vocês não vão ter muito que fazer no pronto-socorro, mas um dos exemplos é a neurite óptica. Então, o paciente vai chegar, doutor, não estou enxergando bem desse olho, assim, tá realmente bem embaçado, e você pode tentar testar a visão, você enxerga quantos dedos tem aqui, quantos dedos tem aqui. Você coloca, tampa um olho, tampa o outro, vai sentir a diferença. Mas além da baixa visão, esse paciente, se você pedir para ele mexer o olho, então olha aqui, olha aqui, olha aqui em cima, ele pode ter dor, a motilidade ocular, dificuldade nessa visão de cores também. Testar um reflexo pupilar, o olho que está acometido vai ter um defeito pupilar aferente. E aí, por que é importante pedir ressonância para esse paciente? Então, se vocês tiverem a suspeita, se o paciente tiver de fato esse quadro clínico, é muito interessante que vocês peçam a ressonância magnética, porque esse paciente geralmente tem uma neurite até retrobulbar, então pode ser que olhe o fundo do olho do paciente, não veja edema de disco óptico, mas na ressonância isso vai ser visível. E essa neurite óptica, ela está muito associada à esclerose múltipla, geralmente ela abre o quadro de esclerose múltipla. Então, no momento do diagnóstico da neurite óptica, é realizada uma pulsoterapia, isso ajuda em alguns casos essa baixa de visão e evita também que tenha no outro olho, e é importante, muito importante o diagnóstico para esse futuro diagnóstico de esclerose múltipla em alguns casos aí, tá? Outra causa de baixa de visão súbita, a uveíte posterior, que é a inflamação intraocular na parte de trás do olho. Então, às vezes o paciente, quando a mãe estava grávida, teve infecção por toxoplasmose, e aí ele já nasceu com uma cicatriz de toxoplasmose no fundo do olho, e essa cicatriz em algum momento da vida pode reativar por uma baixa de imunidade, por exemplo, e quando ela reativa, ela pode deixar a visão bem turva. Então, é um exemplo aí que dificilmente vocês vão conseguir também diagnosticar no pronto-socorro. Não tem problema esse paciente esperar para o dia seguinte. Se não tiver acesso ao oftalmologista, encaminha no dia seguinte, lógico, mas é o oftalmologista que vai fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Hemorragia vítrea, a mesma coisa. Também não tem problema ficar para o dia seguinte. É um dos diagnósticos diferenciais dessa baixa visual súbita. Geralmente, o paciente que tem diabetes já tem uma retinopatia diabética aí mais avançada, e aí um vasinho acabou sangrando, e o vítreo, que é o tecido, que é um gelzinho transparente que preenche aquela parte de trás do olho, ele vai ficar totalmente tomado por sangue, então a imagem não vai passar, não vai chegar na retina. Esse paciente vai ter uma baixa visual súbita, mas a hemorragia vítrea geralmente reabsorve sozinha em alguns meses. Se não reabsorver, vai precisar ser operado. O descolamento de retina vai entrar no diagnóstico diferencial aqui também, principalmente no paciente de hemorragia vítrea, mas geralmente é paciente que é muito míope, tem 5, 6 graus de miopia, ele tem mais tendência a ter rasgaduras e consequente descolamento de retina, ou o paciente teve algum trauma nesse olho.
Então, nesses casos, tem que suspeitar de um descolamento de retina. E aí, aqui a abordagem, ela tem que ser o quanto antes, porque a cada dia que o paciente está com descolamento de retina e não é operado, ele vai perdendo visão. Então, agora falando do trauma ocular, né? Existem alguns tipos de trauma ocular, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês, não vou falar de todos, mas eu vou falar um pouquinho sobre trauma contuso, trauma não penetrante, trauma perfurante ou penetrante, mas para vocês diferenciarem, saberem sinais aí de que foi um trauma penetrante ou perfurante, quando é um caso mais grave, quando não é. Então, falando aqui, quando chega um paciente traumatizado, a oftalmologia não é a primeira coisa que vai ser avaliada, né? Com certeza. Então, esse paciente precisa passar pela avaliação geral e só encaminhar para o oftalmo ou avaliar essa parte oftalmológica quando o paciente já estiver estável, né? O que a gente precisa saber? História detalhada dessa lesão ocular. Então, qual que é a natureza da lesão? Foi um trauma, esse paciente estava com proteção no olho, né? Estava usando óculos de proteção, por exemplo, o capacete estava fechado, foi um projétil, tinha composição metálica, foi um trauma de alta energia ou baixa energia, tinha história pregressa ocular, então tinha alguma doença já nesse olho, já tinha operado esse olho, isso tudo é importante para a gente na hora de avaliar esse trauma, tá? Então, o exame geral, na hora que for avaliar esse olho, tem que avaliar com muito cuidado. Então, abrir a pálpebra com muita delicadeza, porque às vezes pode ter uma perfuração, e aí se vai abrir a pálpebra com muita força ali, acaba colocando pressão no globo ocular, e aí extrui algum conteúdo intraocular. Então, tem que ser uma avaliação bem cuidadosa e minuciosa. O que vocês precisam saber ao avaliar esse olho? Tentar testar a acuidade visual é muito importante, principalmente para prontuário e medidas legais depois. Então, a acuidade visual pode ser com os dedinhos, mesmo que seja, porque a gente vai perceber se esse paciente tem uma baixa de visão ou não. Os reflexos fotomotores também são muito importantes e uma inspeção geral. Se alguma coisa estiver alterada, esse paciente está com baixa de visão, tem alteração dos reflexos fotomotores, aí vai chamar o oftalmologista para avaliar melhor esse olho, tá? Então, um trauma contuso, por exemplo, ele pode dar só hemorragia subconjuntival, né, como eu já mostrei para vocês, ou ele também pode dar uma ruptura de globo ocular grave. Então, tudo depende da intensidade desse trauma. Então, como eu já citei, história do trauma, o paciente está com dor ocular, tem baixa de visão, alteração dos reflexos, aí chama o oftalmologista. Agora, viu que, por exemplo, só tem hemorragia subconjuntival, visão está preservada, reflexo está preservado, fica tranquilo com esse paciente que não tem tanta urgência, tá? Aí que as principais manifestações do trauma confuso. Então, a hiposfagmo, hemorragia subconjuntival, como eu já comentei, fratura na órbita, pode dar lesão na córnea, lesão de pupila, uveíte traumática, que é a infecção intraocular pelo trauma, e fema traumático, que é um sangramento na parte anterior do olho, na câmara anterior, que eu vou mostrar para vocês, tá? Deslocamento do cristalino, hemorragia vítrea, como eu já falei, então sangramento naquela parte de trás do olho, e até ruptura de globo ocular. Falando um pouco aqui da fratura orbitária, então o paciente chegou, né, suspeita de trauma importante, porque quando que a gente vai suspeitar de uma fratura orbitária? Na verdade, o paciente vai estar bem parecido com o que está nessa foto aqui, né? Então, quando a gente palpar o rebordo orbitário, esse paciente vai sentir dor, a gente vai sentir também um enfisema com crepitação aqui, ele pode ter sangramento pelo nariz, né? Pode ter epistaxe, um hematoma palpebral periocular importante, pode ter alteração na motilidade do olho, porque o globo ocular se deslocou, pode ter até atingido algum músculo extraocular, visão dupla por causa disso, e o enoftalmo, que é o globo ocular está um pouquinho mais para dentro, ele está retraído, dá até a impressão de uma ptose, parece que a pálpebra está caída, mas na verdade é porque o globo ocular está mais retraído. Geralmente quem é atingido? Parede inferior e parede medial, que são as paredes mais frágeis aí, tá? Então precisa avaliar a visão desse paciente também na hora que ele chega para descartar outras lesões. Geralmente quem opera são oftalmologistas especialistas em órbita ou bucomaxilo, porque não é todo lugar que tem oftalmologista especialista em órbita. Aqui falando de outra alteração no trauma contuso, a uveíte traumática, que é a inflamação intraocular causada por esse trauma aí, tá? Então o paciente vai estar com algumas alterações que dificilmente vão ser detectadas no pronto-socorro. Vocês vão mais notar mesmo esse olho vermelho. Pode ser que vocês vejam aqui essa parte branquinha aqui de baixo, que é um nível de células, tem tanta célula inflamatória dentro desse olho que elas começam a se depositar aqui embaixo e formam isso que a gente chama de hipópio. Mas dificilmente vocês vão conseguir detectar isso. Vai ser mais mesmo a dor, essa injeção ciliar, a fotofobia. Baixa de visão é mais difícil, tá?
É importante o diagnóstico dessa uveíte traumática, então é importante ele passar no oftalmologista o quanto antes, não de urgência, mas o quanto antes, porque o tratamento ajuda muito o prognóstico depois, que é dar principalmente o colírio corticoide para desinflamar esse olho e o cicloplégico para paralisar a musculatura do olho, para evitar que esse paciente depois tenha sinéquias, que são aderências entre a íris e o cristalino, tenha uma catarata ou glaucoma, outras sequelas que o paciente pode ter dessa uveíte traumática, tá? Aqui o ifema traumático. Então, o que é o ifema? O ifema é esse sangramento aqui na câmara anterior do olho, que é o espaço que fica entre a íris, que é o colorido, e a córnea, que é o transparente, tá? Então, esse ifema pode ser até algo leve, que vai ter um prognóstico bom, ou pode até ser um ifema total mesmo, que toma toda a câmara anterior. Geralmente o prognóstico é bom. Qual que é o problema? É quando ressangra. Então, às vezes, depois de 2, 3 dias, 2 a 5 dias, esse coágulo pode se romper e esse olho vai ressangrar. Então, esse paciente no futuro pode vir a ter glaucoma, impregnações no endotélio da córnea aqui que vão atrapalhar a visão do paciente. Então, é importante depois ele ter um acompanhamento periódico importante aí com... É importante esse paciente ter um acompanhamento periódico com o oftalmologista para avaliar esses possíveis danos futuros. Mas, assim, no pronto-socorro, quando vocês vêm, é mais indicar mesmo o repouso e avaliação do oftalmologista o quanto antes. Mas vocês não vão ter muito o que fazer, mais indicar o repouso mesmo do paciente. Aqui outra coisa que o trauma contuso pode dar, uma rotura do globo ocular. Então, isso é uma coisa que já não tem muito o que vocês fazerem também. Vocês viram que o olho do paciente está totalmente desfigurado. Então, o que tem que ser feito quando vê que tem um trauma importante? Vocês podem, isso eu vou mostrar depois no slide mais pra frente, mas o jeito de não fazer um tampão, por exemplo, oclusivo, então não pega uma gaze e coloca no olho do paciente do jeito que tá. Pega um copinho de café plástico, coloca aí no olho do paciente, gruda, chama o oftalmologista. Deixa esse paciente em jejum, que pode ser que ele precise ser abordado o quanto antes. Então, sempre que tiver suspeita de trauma perfurante, penetrante, uma rotura de globo ocular, alguma coisa que tenha necessidade de abordagem cirúrgica, já pergunta do jejum do paciente e mexe no olho do paciente o mínimo possível, tá? Traumas não perfurantes. Então, eu vou citar alguns aqui. Alguns já foram falados, eu já falei de abrasão corneana, de corpo estranho, por exemplo. Laceração conjuntival. A conjuntiva é o tecido que recobre ali a esclera, né? Aquela parte branca do olho. Então, se for só uma laceração conjuntival, ela vai recuperar sozinha, depois vai cicatrizar. O oftalmologista vai só passar mesmo um lubrificante ou até um antibiótico para evitar infecção secundária, mas não é um trauma grave. Quando tiver laceração de pálpebra, laceração de via lacrimal, dependendo, pode até ser resolvido no pronto-socorro mesmo. Às vezes o próprio plantonista pode realizar essa sutura, tomando cuidado com os planos aí, sempre preservando a anatomia. Se for uma laceração de via lacrimal, esse paciente vai precisar passar com o oftalmologista especialista em vias lacrimais, em plástica, para que ele mantenha as vias lacrimais na anatomia correta e esse paciente não tenha um dano futuro, tá? Então, a cirurgia é uma cirurgia um pouco mais delicada, que no caso de laceração de via lacrimal, dificilmente vai ser realizado por um plantonista no pronto-socorro. E a hemorragia retrobulbar, como eu já citei. Então, no trauma perfurante ou penetrante, o que vocês vão inspecionar nesse paciente? Se esse olho está com a tonicidade correta, ou se ele aparenta estar um pouquinho mais murcho, se tem alguma lesão na córnea ou na esclera, se tem extrusão de conteúdo ocular, como nesse vídeo, por exemplo, que a gente vê, tem um cristalino, que tem uma parte do vitro aqui para fora, se tem corectopia, que é o desvio da pupila, que eu vou mostrar no vídeo para vocês, se tem assimetria nos dois olhos, deformidade do globo, por exemplo, né, naquela questão do trauma orbitário, se tem um hiposfagma muito denso, que é aquele sangramento na parte branca do olho, se tá uma coisa muito importante, a gente tem que se preocupar também. Se detectar algum desses sinais, como eu comentei com vocês, proteção com plástico, então pega um copinho de café ou de água se não estiver disponível, coloca, tampa, chama o oftalmologista. Não vai tampar com gás, não vai apertar esse olho, porque pode piorar a situação do olho do paciente, tá? Não utilizar medicações tópicas, então nem anestésicos se tiver suspeita de perfuração. Se tiver lesão por material contaminado, já pode fazer uma profilaxia aí antitetânica e antibiótico sistêmico. Então, aqui um vídeo só para vocês verem que esse paciente tem perda de conteúdo ocular. Então, esse paciente vai precisar operar, com certeza, já deixa em jejum, já põe um copinho para proteger, já pode fazer uma antibiótico terapia sistêmica profilática. Não força o olho não, senhor.
Porque são bem cuidadosos, mas a gente já vê que foi um trauma importante, né? Aí que eu vou mostrar para vocês essa questão da corectopia. Então, é um olho que às vezes você olhando assim de longe, você acha que nem tem muita coisa. Mas quando você olha de perto, você abre a pálpebra ali cuidadosamente, você vê que a pupila, ela tá descentralizada. Então, ela não tá no lugar onde ela deveria estar. Isso é um sinal de perfuração ocular. Esse paciente teve a perfuração e tem extrusão de íris aqui, de tecido intraocular. Vou mostrar o vídeo para vocês. Esse visual foi bastante difícil. O que está sentado, está pegando, posso dar uma tentada mais. Então, esse exame ele tem que estar bem documentado até para o médico do pronto-socorro, mesmo para fins médicos e legais. Então, anotar a acuidade visual, anotar o que foi encontrado no exame, essa questão do reflexo da pupila. E o oftalmologista vai ter que fazer um exame muito minucioso e cuidadoso também, porque isso pode, depois o paciente perde a visão, acontece alguma coisa, né? Isso pode virar contra a gente. Então, os exames complementares. Se o paciente tem suspeita de ter um corpo estranho intraocular, por exemplo, né? Na história a gente, não, foi um projétil, ou entrou alguma coisa no meu olho, esse paciente precisa de uma tomografia, de um raio-x, ou se tem uma baixa de visão súbita, por exemplo, a gente tem suspeita de hemorragia vítrea, descolamento de retina, esse paciente precisa de uma ecografia ocular, que é o ultrassom, né? E aí, nesses exames, a gente vai avaliar a extensão do dano na órbita, a presença de corpo estranho, descolamento de retina. E aí a conduta pré-operatória é operar o quanto antes para minimizar os danos depois, porque esse olho não pode ficar aberto muito tempo, porque você não pode ter prolapso de estrutura, hemorragia expulsiva, contaminação bacteriana e até a perda da visão pela demora. Então, esse paciente que eu mostrei para vocês que teve a rotura do globo ocular, ele perdeu totalmente a anatomia, que não tinha mais como preservar a anatomia desse olho, não tinha como fechar, e esse paciente já não tinha visão nem de luz. Então, se o paciente perdeu totalmente a visão do olho e perdeu a anatomia, a gente precisa tirar o conteúdo desse globo ocular, que é fazer essa cirurgia que eu mostrei aqui nas fotos, que a gente chama de evisceração. Então, a gente limpa totalmente o conteúdo intraocular, deixa só a esclera mesmo, e aí depois esse olho vai ficar só com suportezinho ali, ele pode até vir a usar uma prótese na questão estética. Então, a abordagem cirúrgica de um trauma penetrante ou perfurante, a princípio, o nosso objetivo vai ser restaurar a integridade do olho. Então, se teve um corte, teve uma perfuração, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar do melhor jeito possível, tentando preservar a anatomia do melhor jeito possível, mas a gente não vai pensar muito na visão nessa primeira cirurgia. Talvez a gente precise de uma segunda cirurgia para tentar restaurar a visão do paciente, deixar a visão dele o melhor possível, mas nessa primeira, o nosso objetivo é fechar esse olho, preservar a integridade dele e a anatomia dele. Tem casos que não são possíveis, né? Então, aqui terminei a parte de trauma. Vou falar um pouquinho sobre mais duas causas de urgências oftalmológicas, que uma delas são as infecções. Então, quando a gente vai suspeitar de infecção, paciente, por exemplo, usuário de lente de contato. Então, o paciente chegou lá com olho vermelho, com dor. Você usa lente de contato? Eu uso lente de contato. Então, a gente tem que suspeitar de uma úlcera, de uma lesão infecciosa aí, tá? Esse caso aqui de cima, nessa fotinha, a gente já passou com o oftalmologista, que pingou um colírio chamado fluoresceína e curou essa lesãozinha aqui, que é uma lesão característica de herpes. Então, eu mostrei isso daqui porque, às vezes, vê paciente com olho vermelho, com dor, acaba passando corticoide no pronto-socorro. Então, nesse caso aqui da herpes, por exemplo, o corticoide ele é totalmente contraindicado. Ele pode aumentar essa lesão. Então, não tem necessidade nenhuma de passar corticoide. Sempre só o lubrificante. Se esse paciente for demorar para passar com o oftalmologista, pode passar um antibiótico também. O antibiótico ele vai ajudar, nem sempre a infecção vai ser por bactéria, mas ele não vai atrapalhar, tá? Então, se vai demorar para passar com o oftalmologista, pode passar um lubrificante, um antibiótico. E outra coisa que é muito importante, não precisa sempre passar pomada e ocluir. Então, não oclui, porque isso vai ser um meio de cultura para a bactéria, para o fungo, enfim, vai ser um meio de cultura, então não pode ocluir, só o lubrificante mesmo e o antibiótico e encaminhar esse paciente para o oftalmologista, porque essa lesão pode ser grave e pode piorar cada vez mais se ele não passar com o oftalmologista e não tiver um acompanhamento regular, periódico, tipo, todos os dias até essa lesão melhorar. Outra causa de urgência oftalmológica que chega no pronto-socorro é a visão dupla. Então, principal causa de visão dupla que chega no pronto-socorro geralmente é a paralisia do nervo oculomotor, que é o terceiro par.
Geralmente, esse paciente vai estar com visão dupla, ele vai ter ptose, que é essa queda na pálpebra, ele vai ter paresia na adução, que é o olhar para dentro, e na elevação. Se tiver essas características, é uma suspeita de paralisia do óculo motor. O que a gente tem que se preocupar? Se tem lesão na pupila. Então, se o paciente está com essas características, dá uma olhada na pupila dele. Pega uma lanterninha, dá uma olhada. Se esse paciente estiver com midríase paralítica em um olho e no outro não, esse paciente pode ter alterações cerebrais. Então, ele tem suspeita de ter um aneurisma, herniação cerebral. Esse paciente precisa de um exame de imagem, tomografia ou ressonância. Não é só uma lesãozinha no nervo, ele pode ter uma lesão lá atrás, tá? Então, se não tiver lesão na pupila, esse paciente provavelmente está tendo uma isquemia do nervo, que são microangiopatias, geralmente pelo diabetes ou pela pressão alta, e isso daí vai ser algo autolimitado, vai melhorar até dentro de meses, mas vai melhorar. Agora, se tiver a lesão na pupila, lembrar do exame de imagem e pedir avaliação neurológica, tá? Então, é basicamente isso. Eu falei bastante coisa, mas assim, eu quis ser abrangente e dar recados importantes para vocês nessa abordagem aí no pronto-socorro. Espero que tenha sido útil e interessante a aula. Fico à disposição. Queria fazer um agradecimento ao Dr. Tiago Siqueira, que foi meu professor na residência, e ele me disponibilizou a maioria desses vídeos aí, porque ele era nosso chefe no pronto-socorro, e ele pega bastante desses casos e documenta sempre. E ao meu pai, que eu perdi há 1 mês e meio, e ele foi o maior médico que eu conheci na minha vida. Sempre foi um exemplo de médico profissional para mim, de como lidar com o paciente, de como olhar no olho do paciente. Então, ele sempre me influenciou e agora me influencia cada vez mais a ser cada dia mais uma médica melhor, mais humana. Então, esse foi o principal ensinamento que ele me deixou e eu quero levar isso para sempre e passar para outras pessoas também. Então é isso, obrigada, um beijo.